Olá! Hoje nós vamos fazer um estudo sobre Atos, capítulo 21, na Bíblia de Estudo Pentecostal. E aqui fala, sobre Paulo indo a Jerusalém, Paulo sendo preso, no templo. Mostra aí, Deus tinha um propósito em tudo isso, graças a essa prisão de Paulo, hoje nós temos as cartas de Paulo disponíveis, então o Senhor não perde nada. Então vamos lá, No verso 4 diz assim: E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Pelo Espírito aqui significa por causa do que o Espírito dissera. O Espírito Santo não estava proibindo Paulo de ir a Jerusalém, pois era da vontade de Deus que ele fosse. Deus, porém, estava dando a Paulo um aviso, que muito sofrimento o aguardava na sua ida para lá. Provavelmente o Espírito disse aqui em Tiro o mesmo que dissera em Cesareia. Paulo, porém, estava decidido e disposto até mesmo a morrer por amor do Evangelho. Então ele só foi confirmando, O Espírito foi confirmando para Paulo o sofrimento que o aguardava, mas desde o dia da conversão de Paulo a gente vê o Espírito dizendo para Paulo que Paulo ia sofrer, por causa do Evangelho. Então foi o Espírito quem mandou Paulo para Jerusalém, porque ele tinha um propósito em tudo ali, na expansão do Evangelho, e Paulo estava disposto. Deus encontrou em Paulo um coração desapegado, um coração que estava disposto a ir para a cruz, a morrer pelo Evangelho, pela causa do Evangelho. Que nosso coração seja assim também, No 21:9 fala sobre as filhas de Filipe, o evangelista, que elas eram donzelas e profetizavam. A igreja pode receber o dom espiritual de profetizar, um dos dons de manifestação do Espírito, que está em 1 Coríntios 11 e 1 Coríntios 12. Entretanto, nos escritos do Novo Testamento, não consta que uma mulher exercesse o ministério de profeta. O versículo em apreço diz que as 4 filhas de Filipe profetizavam, mas não são chamadas profetisas. Por outro lado, somente homens, como é o caso de Ágabo, em Atos 21:10, são chamados profetas. Isso quanto ao dom ministerial da profecia. Bom, na verdade, tem a ver com a questão de títulos, nomenclatura, porque os dons ministeriais, que são os dons de trabalho, de serviço para a expansão do Evangelho, eles independem de sexo, de gênero. Tem a ver com o coração mesmo. O Senhor, ele usa quem ele quer, aonde ele quiser, da forma que ele quiser. Então tem vários dons. Em Efésios 4 mostra, inclusive, quais são os dons ministeriais. Então pode até ser que nós não vejamos no Novo Testamento um título de pastora ou de profetisa, mas o dom de pastoreio, o dom de profecia, a gente vê em todos os gêneros, No 21:10 diz assim: E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. Ágabo, um dos profetas que predisseram a fome de 46 depois de Cristo, agora prediz que Paulo será preso e encarcerado. Ágabo predisse essa fome, isso está em Atos 11, 27 e 28. Quanto mais perto de Jerusalém Paulo se aproximava, tanto mais claras e específicas ficavam as revelações sobre a sua ida. O Espírito sempre confirmando, A profecia de Ágabo não dizia que Paulo não fosse a Jerusalém, mas somente o que lhe aguardava se fosse, para ele se preparar, Note que em nenhum incidente registrado no Novo Testamento, o dom de profecia foi usado para dirigir pessoas em casos que pudessem ser resolvidos pelos princípios bíblicos. As decisões no tocante à moralidade, compra e venda, ao casamento, ao lar e à família devem ser tomadas mediante a aplicação e obediência aos princípios da palavra de Deus e não meramente à base de uma profecia. No Novo Testamento, expressões vocais proféticas visavam, em primeiro lugar, a edificação, exortação e consolação da igreja. Isso está em 1 Coríntios 14, 3. E, frequentemente, a orientação no cumprimento da missão. Isso está em Atos 16, 16. Então, o que acontece, O Espírito, ele já tinha falado com Paulo, que era para Paulo ir para Jerusalém e que ele iria sofrer lá. E aí, depois, ele foi usando profetas, pessoas com o dom de profecia para confirmar o que ele estava dizendo, Em momento nenhum, o Espírito se contradisse e nem contradisse também a palavra, os princípios da palavra e do amor de Deus, e também a questão de que seguir e servir a Jesus é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, E não ter a sua vida preciosa por si mesma. No 13,
diz assim, né? Muito interessante. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Que lindo, né? Totalmente desprendido, porque ele sabia que a alma dele, né, o espírito dele tinha endereço, assim como nós. Esse trecho demonstra que a vontade da maioria, ou até mesmo o desejo unânime de crentes genuínos e sinceros, nem sempre significa a vontade de Deus. Paulo não estava indiferente à imploração e às lágrimas dos seus amigos, mesmo assim não podia alterar seu propósito resoluto em sofrer encarceramento e até mesmo morrer por amor ao nome do Senhor Jesus. Isso lembra, por exemplo, quando Pedro disse para Jesus que não, Senhor, de forma alguma o Senhor vai morrer, e se o Senhor morrer, eu estou disposto a morrer contigo, né? E Jesus falou: arreda, Satanás, porque ele viu que quem estava colocando aquelas palavras em Pedro era o inimigo, não era o Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes a gente pensa: não, isso não vai acontecer com você se você sair pelo mundo pregando o evangelho, se você for a tal lugar pregar o evangelho, você está pregando o evangelho, está servindo a Deus, Deus não vai permitir que nenhum mal te aconteça. Não, não é isso que a palavra ensina, né? A palavra ensina que nós vamos sofrer muitas tribulações e vamos ser perseguidos e podemos correr risco, sim, de morte por causa do evangelho, por causa da causa do evangelho. Então, assim, nesse momento, essas pessoas que gostavam muito de Paulo e não queriam ver o sofrimento dele, na verdade, estavam indo contra a vontade do Espírito Santo para a vida de Paulo. E Paulo falou: não façam isso, porque é propósito do Senhor que eu vá a Jerusalém e aconteça o que aconteceu, o Senhor está no comando. E aí eles acabaram descansando e entregaram a situação para Deus, porque na verdade eles estavam sendo usados pelo inimigo para dizer para Paulo não ir, né? E não pelo Espírito Santo de Deus. Querendo impedir que Paulo sofresse, mas só que se o próprio Senhor de Paulo não estava impedindo o sofrimento dele, porque, né, as pessoas emocionalmente falando iriam impedir. Então, muitas vezes nós somos emotivos e nós precisamos entender que isso é algo da nossa alma, do nosso ego, e não necessariamente nós estamos sendo inspirados pelo Espírito Santo. Eu já passei por uma situação de uma pessoa muito próxima na minha família, que estava com uma doença muito grave, e eu orei e pedi para o Senhor, né, uma direção até de como orar em relação àquilo. E eu pedi para o Senhor curar, trazer a cura. Eu acredito que o Senhor é poderoso para fazer um milagre, tocar na pessoa e a pessoa ficar totalmente sã. Mas eu também acredito que eu não devo pedir para o Senhor fazer algo que ele tem um outro propósito naquela situação. Então eu orei e pedi para o Senhor que seja feita a tua vontade. Eu posso não estar conseguindo discernir a tua vontade, mas que seja feita a tua vontade. O que o Senhor decidir, eu acato, recebo, agradeço e aceito, né? E realmente, né, aconteceu o que nós não queríamos, né? Houve o falecimento dessa pessoa muito próxima de mim, mas eu acatei como sendo a perfeita vontade do Senhor, porque eu orei para que fosse feita a vontade do Senhor e não a minha, né? A minha vontade é que a pessoa fosse curada, mas o Senhor tinha um outro propósito para a vida dessa pessoa. E não foi assim que foi a vontade do Senhor, né? Mas eu sei onde essa pessoa está. Inclusive, a minha irmã, né? Inclusive, quando ela adoeceu, o Senhor disse para ela: não se preocupe, você tem endereço certo. E ela, essa palavra, com certeza, se cumpriu, né? Eu acredito nessa palavra. Porque nós estamos aqui nessa barraca, né? Humano, nesse corpo, mas sabemos que não somos mais daqui. A partir do momento que nós fomos regenerados, fomos gerados novamente, nascemos de novo do Espírito, nós temos endereço certo e nós não somos mais daqui. Nós somos cidadãos agora do céu. É isso que a palavra diz, né? Não somos humanos mais só, né? Nós somos espirituais. E o Espírito é eterno, o corpo não. No 21:14 diz assim: e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Muitos discípulos, bem como o profeta Ágabo, profetizaram dos sofrimentos que Paulo passaria se fosse a Jerusalém. Esses cristãos interpretaram a palavra profética como uma orientação pessoal a Paulo para que ele não fosse a Jerusalém. Paulo, embora reconhecesse a veracidade da revelação, não aceitou a sincera interpretação que os discípulos deram à profecia. Confiava na orientação pessoal do Espírito Santo, que o Espírito Santo tinha dito a ele, né? E na sua palavra, aplicada pessoalmente a si para tomar uma decisão tão importante.
No tocante ao nosso ministério futuro, devemos esperar uma palavra pessoal de Deus e não meramente depender da palavra dos outros, de profecias. Porque essas profecias podem estar envolvidas com emoções, podem estar, inclusive, sendo guiadas pelo inimigo de Deus para nos enganar. Então, eu preciso saber a direção, né? Por exemplo, eu estou passando por uma situação agora, nessa atual conjuntura do país aí, na questão da política. O Senhor já me deu uma direção muito clara. Como eu devo proceder em relação a essa questão da política. No meu caso, o Senhor deixou bem claro para mim que Ele não quer que eu me envolva com essa questão. É uma questão que mexe muito com o meu emocional, me tira bastante do foco. Eu não quero estar envolvida com isso, eu tenho que continuar firme no que o Senhor me chamou para fazer, que é pregar o evangelho, que é fazer a leitura bíblica, que é fazer o estudo bíblico diariamente. Eu não posso perder o foco, eu tenho outras funções que o Senhor me deu também durante o meu dia inteiro. Eu não posso estar me envolvendo com isso, o Senhor já me tirou disso. E é a direção que Ele me deu. E por mais que cheguem pessoas, inclusive cristãs, dizendo para mim, você deve agir diferente, se todo mundo fizer assim, eu tenho que seguir a direção que o Senhor me deu. E a direção que eu estou seguindo é essa. Eu não ando pelo que os outros falam, eu ando pelo que o Espírito Santo fala, e Ele já falou ao meu coração, e eu preciso ser fiel ao que Ele disse para mim, ao meu coração. Então eu preciso seguir a vontade do Senhor, porque mais vale agradar ao Senhor do que a qualquer ser humano. Sejam cristãos, sejam não cristãos, seja família, seja quem for. O que eu preciso ouvir, a quem eu preciso dar crédito é a voz do Espírito Santo dentro de mim. E aí Paulo fez isso, né? No 21:20 fala assim... E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe, bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Tiago e Paulo sabiam que as cerimônias judaicas não salvavam ninguém. Reconheciam, porém, que parte da lei e dos costumes judaicos podiam ser observados como uma expressão da fé em Cristo, por parte do crente e do seu amor por ele. Eu, particularmente, não concordo com isso. Eu acredito que o que Paulo fez não foi correto. Ele estava decaindo da graça e indo para a justiça, indo para a lei novamente. Inclusive, eu acredito que foi por isso que o Senhor o livrou e ele foi preso antes de concluir esse voto que ele fez. Porque ele estava fazendo algo que estava totalmente contrário à vontade do Senhor para a vida dele. Tanto estava que o Senhor não permitiu. O Senhor tirou ele do templo antes dele completar aquele voto que ele tinha resolvido fazer, só para não ficar mal aos olhos dos judeus. Então, assim, o Senhor não quer que nós voltemos para a lei, para a justiça própria. A nossa justiça, ela vem de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz. E eu não acredito que nem o judeu precise mais cumprir nada da lei, né? Mas muito menos nós que não somos judeus. E Paulo não foi autorizado, porque Paulo era o apóstolo dos gentios e o Senhor não permitiu que Paulo voltasse para a lei. Glória a Deus por isso, porque o Espírito é misericordioso e o Senhor não permitiu que ele fizesse aquela bobagem que ele ia fazer. E o livrou antes disso e ele foi preso antes de completar esse voto, né? Então, mesmo Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito, tinha suas falhas humanas e o Senhor foi misericordioso e guardou disso e ele foi preso, foi expulso do templo e foi preso antes disso. Que bom, né? Porque ele pôde continuar sendo firme, inclusive quando ele escreveu as cartas, né? Ele pôde frisar muitas vezes que não devemos voltar para a lei, que nós transformamos o sacrifício de Jesus, a graça de Deus em vão, né? Se nós voltarmos para a lei, se nós cumprirmos algo da lei. Porque Jesus já fez tudo. Nós só temos que crer e receber. Amém, glória a Deus, até amanhã.